que negou, aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro marrento, aquele Pedro que permitiu que Satanás falasse ao seu ouvido, tornou um dos maiores apóstolos. Foi aquele Pedro que lá no dia de Pentecostes tomou a palavra, ministrou que Jesus era o Cristo, ministrou arrependimento para as pessoas, e mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Pedro foi aquele cara que foi base para os outros, inspiração para os outros, porque ser líder é isso, é inspirar alguém. Então, quando a gente compreende isso aqui, a nossa vida muda por completo. A gente para de estar acreditando de qualquer coisa. O que nós devemos fazer hoje é centralizar a nossa vida em Jesus. Em Jesus. Existem algumas frases que falam assim: olha, eu sou escravo do Senhor Jesus. Pai mais profundo. Eu sou escravo de Jesus. Escravo de Jesus. Como que nós estamos? Como estrutura, como morada do Deus vivo. Como que eu estou na minha vida? Será que eu estou apenas declarando que eu creio no Senhor Jesus, ou eu estou vivendo Ele verdadeiramente na minha vida? Será que eu estou em sintonia com aquilo que é a vontade de Deus? Será que eu estou compactuando daquilo que Jesus compactuava? Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou fazendo aquilo que é do agrado de Jesus? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Se eu acho tão certo a vida que eu estou vivendo, se eu acho tão correto o que eu estou vivendo, será que eu teria coragem de olhar e afirmar que Jesus faria também a mesma coisa que eu estou fazendo? E se você acha que Jesus não faria o que você está fazendo, o que nós estamos vivendo, muda de vida hoje. Se você acha que o caminho que você está trilhando hoje, Jesus não trilharia, Jesus não faria, então muda isso hoje. Se eu acho que eu não estou vivendo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, se eu não estou tendo Jesus no centro como deveria, então muda de vida hoje. E como Jesus declarou ao sair das águas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente tem que entender que um dia isso aqui vai acabar. A gente chora às vezes por dentro porque as pessoas não entendem. Nós apegamos demais às coisas daqui, às profissões, às riquezas, porque realmente o mundo é muito lindo, é muito bonito, é muito bom a gente viajar, sair viajando, é muito bom se importar só com isso. O mundo hoje existe tantas coisas belas que, se possível, a gente nem trabalhava, vivia aqui conhecendo, mas existem outras preocupações maiores. Você não vai morar aqui para sempre, eu não vou morar aqui para sempre. Nós fomos criados, estruturados, edificados para vivermos diante de Deus, diante do Pai. Essa é a verdade. Mas o propósito de Deus não se frustra, e não se frustra mesmo. Quem se distanciou foi o homem, fomos nós que nos afastamos, que preferimos estar lá no canto, lá na minha casa, do que adorar o Senhor na igreja, com os irmãos, do que fazer uma corrente forte, que preferimos abandonar o nosso propósito de vida, de ministrar o Evangelho e seguir a intenção do nosso coração. Porque nós pensamos: não, Deus não vai, é meu sonho, Deus não vai interferir, é meu sonho, é seu sonho, mas é o sonho de Deus. O que eu estou falando aqui é que se os projetos que a gente tem para nós não for os projetos de Deus, vai se frustrar. Porque o que vai prevalecer é aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E que bom se a gente entender isso cedo. E aí quando Jesus ressuscita, que Jesus, já a terceira vez que ele encontra o discípulo ali, que é a restauração de Pedro, aí Pedro está choroso. Aí Jesus fala assim: tu me ama, Pedro? Senhor,
Eu te amo demais, Senhor, demais, demais. Pedro já é outra pessoa, porque Pedro ingeriu tudo aquilo que Jesus falou. Pedro não estava mais preocupado ou sentimental com dó de Jesus, porque Jesus morreu na cruz. Não se trata de dó, se trata de propósito. Jesus tinha um propósito atrás de morrer por nós. Nós que temos que se sensibilizar e voltar atrás do nosso erro, não é ficar com dó de Jesus, não. Eu que tenho que olhar e falar assim: quanto covarde eu sou, o quanto covarde, pecador eu sou, porque Jesus morreu por mim. Eu estou com dó dele porque ele morreu por mim, mas eu não me sensibilizo pelo meu pecado, pelo meu erro, eu continuo errando e pecando. Por isso, quando Jesus fala: Pedro, me ama, eu te amo, Senhor. Pedro, me ama, eu te amo, Senhor. Fará, cuida das minhas ovelhas. Se trata de nós. Eu quero ser estruturado ou não, eu quero ser transformado ou não. Jesus não precisa que a gente fique peninha dele, não. Estou com peninha de Jesus, não é isso. Jesus vai olhar para você e falar: para trás de mim, Satanás. Era o meu propósito. Agora, o que nós devemos fazer? Alinhar nossa vida com aquilo que era o propósito de Deus para nós. Alinhar nossa vida. Tem que nos constranger, tem que mexer com a gente. Esse dia eu falei aqui que essas palavras não mexem mais com a igreja. Jesus foi chicoteado. E a gente vai lá para a história só de Jesus trabalhando. Mas eu não olho para a nossa vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não mexe mais. E vai piorar. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu creio piamente que nós estamos vivendo o tempo do fim. Se a gente for olhar na internet, tem gente, meu Deus do céu, estão machucando a igreja, estão pisando na igreja, estão pisando naquilo que é a verdade, estão brincando. É tanta bobagem, tanta coisa que, meu Deus do céu. Nós temos que continuar firme naquilo que é a verdade, naquilo que nos leva realmente para o céu. Feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós ao terceiro dia e ressuscitou. O Senhor é a verdade central de toda a Bíblia. Oh Pai, nos ajuda a sermos morados do Senhor, a olhar do outro lado da moeda, em vez de repreender o Senhor, em vez de achar que o Senhor não deveria ter feito isso, começarmos a olhar que nós temos que seria necessário, que só veio nos dar o direito de vida eterna, que nós estávamos perdidos, fora da glória do Senhor. Nos ajuda a agirmos como casa do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que eu não pertenço mais a mim mesmo. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que o Senhor quer. Não é do jeito que eu quero viver a vida. É do jeito que o Senhor quer que eu viva. Pai, abençoe cada um que está aqui esta manhã. Se existe alguém aqui nessa manhã que seja distante do propósito do Senhor, Pai, que essa pessoa venha se arrepender hoje, nesta manhã, ainda nesta manhã, nesta manhã. Se por algum momento nós nos distanciamos daquilo que é a vontade do Senhor, que eu me arrependa hoje, ainda agora, nesta manhã, que nós venhamos compreender as tuas verdades, ó Pai. Jesus querido, por favor, não nos deixe nos perder, não nos deixe apegar demais nessa vida, porque nós não queremos colocar 70, 50, 40, 20, 80 anos por uma eternidade, ó Pai. 70 anos, Senhor Jesus, é pouco demais.
seremos separados como bodes. Nós seremos separados como joio. Nós seremos rejeitados e negados naquele dia. Eu sinto muito dizer isso para você. Mas se o seu caminho, se o caminho que você está trilhando não está alinhado com o caminho do Messias, volte imediatamente. Volte imediatamente, porque senão tudo vai pro buraco. Nossos sonhos, aquilo que nós achamos que era certo, volte imediatamente. E você pode ter tudo isso, vivendo de acordo com a vontade de Deus.